Olá, amigos do Tripleta, quem fala é Renato Negreiros. E eu venho para falar um pouquinho sobre a 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro que está chegando no seu final, 34ª das 38 rodadas que deverão ser cumpridas. Começo falando primeiro da parte de cima, o Corinthians praticamente campeão, não é o campeão ainda, matematicamente falando, mas deve obter esse título de maneira concreta já na próxima rodada. Vasco e Corinthians vão se enfrentar no estádio São Januário daqui a 10 dias, né, na próxima quinta-feira tem o jogo da Seleção Brasileira. A parada da FIFA, as datas FIFA não permitem que finalmente a CBF não colocou jogos nessas datas do Campeonato Brasileiro. Depois bem, só o brasileiro só volta na próxima semana. Com relação ao Corinthians, o time venceu o Curitiba por 2-1, fez uma partida muito tensa, jogou abaixo do que ele vem jogando dentro do campeonato. O Curitiba já vem naquela toada desesperadora, já jogando um pouco acima do seu nível, devido à maior entrega do time, com a expectativa, com a iminência do rebaixamento. O técnico Ney Franco foi demitido, o Pachequinho, que é um ex-atacante do Curitiba, assumiu o comando interinamente, depois foi promovido ao técnico do time efetivo até o fim da temporada, e a chegada do Pachequinho, a saída do Ney Franco e a iminente queda para a segunda divisão está agitando o time do Curitiba, e o Curitiba sim conseguiu fazer um bom jogo contra o Corinthians, mas acabou derrotado por 2-1 pelo Corinthians, pelo time liderado pelo Tite, que tem como destaque absoluto, tecnicamente falando, tem na verdade dois grandes destaques absolutos, são o Jadson e o Renato Augusto, que jogaram mais uma vez, jogaram uma ótima partida, os dois jogaram muito bem, assim como o Elias, assim como o Ralf. O Corinthians tem um conjunto muito forte. E o Atlético Mineiro no dia seguinte jogou contra o Figueirense em Florianópolis. O Figueirense, que ainda acredita em Carlos Alberto, por isso, não só por isso, mas também por isso está na zona do rebaixamento, é um dos times que mais correm riscos de cair para a segunda divisão. O Figueirense perdeu para o Atlético Mineiro em Florianópolis, o Atlético ganhou com o gol do Dátulo já no final, conseguiu a vitória e manteve a diferença de 11 pontos. Só que agora são 12 pontos em disputa, ou seja, o Atlético Mineiro precisa que o Corinthians perca os seus 4 jogos seguintes e ele, Atlético, ganha os 4. Ou seja, é uma questão formal. Já existiram viradas no futebol sul-americano, principalmente nesse aspecto, dessa maneira, mas é pouco provável que isso aconteça no caso do Brasil. O Atlético Mineiro deve conseguir os resultados que faltam, talvez ganhe até os 4 jogos, mas é pouco provável que o Corinthians perca os próximos 4 jogos. E com relação à briga pela vaga na Libertadores, pelas 2 vagas restantes praticamente, uma vaga praticamente é do Grêmio, né? São 4 vagas, o G4, né, como chamam aí. Corinthians e Atlético Mineiro já estão garantidos. O Grêmio está muito próximo da garantia matemática da classificação para a Libertadores, restando apenas a 4ª vaga, que pode vir a 5, né? Uma vez que Santos e Palmeiras decidem a Copa do Brasil, e os dois ainda têm possibilidade de terminar entre os 4 primeiros. É pouco provável, né, devido ao tropeço do Palmeiras no fim de semana, que o Palmeiras consiga terminar entre os 4. Mas, enfim, a possibilidade existe. Sport Recife, São Paulo e Internacional são os candidatos à 4ª posição, à 4ª vaga, né, que atualmente está nas mãos do Santos. E o Santos priorizando o Campeonato Brasileiro, priorizando a Copa do Brasil, jogando o Campeonato Brasileiro também com bastante dedicação. O Santos tem um bom time, o Santos está apresentando um grande futebol e é um dos candidatos também à vaga. É o principal candidato à 4ª vaga. Com relação à parte de baixo do campeonato, a zona do rebaixamento, a diretoria do Vasco, o departamento de marketing do Vasco da Gama, eles fizeram uma campanha na qual o slogan era "Eu escolhi acreditar", buscando angariar adeptos a essa ideia, uma vez que o Vasco estava praticamente rebaixado, né? O Vasco estava fadado ao rebaixamento. E esse slogan, ele esse slogan nunca foi tão apropriado como agora, porque existiram torcedores do Vasco que escolheram realmente acreditar e existiram os torcedores que não acreditavam mais. Esses caras que não acreditavam mais, hoje eles são obrigados a acreditar, porque a arrancada do Vasco é incrível. O Vasco não tem uma sequência absurda de vitórias, mas consistentemente ficou bastante jogos sem perder, foram 9 jogos sem derrota, até a derrota para o Fluminense no domingo passado, e jogou muito bem, fez uma partida excepcional contra o Palmeiras em São Paulo nesse domingo. Jogou muito bem o time do Vasco, apresentou uma defesa bem organizada, uma defesa bem arrumada,
e inspiração, e contou com a inspiração dos dois armadores do time, Nenê e Andrezinho, que renderam muito bem e fizeram com que uma dupla de ataque que tem uma qualidade muito questionável, Rafael Silva e Riascos, rendesse bem, jogasse bem, fizesse com que um time que tem essas duas peças controversas no ataque, o Rafael Silva, até mais pelo lado supersticioso, ele até tem uma certa reputação dentro do Vasco, mas o Riascos é péssimo, é terrível, muito limitado. É um jogador muito afobado, muito afoito e tem poucos dotes técnicos, é a verdade. E ainda assim o Vasco rendeu, ganhou do Palmeiras com valentia, com muita capacidade. E hoje está a 2 pontos do Avaí, que é o primeiro time fora da zona do rebaixamento. Então a matemática impede que o torcedor do Vasco não acredite na salvação. É muito difícil. Há de se exaltar e de se mencionar que não é simplesmente sair da zona do rebaixamento que o Vasco precisa. Caso, por exemplo, o Vasco vença o Corinthians no próximo fim de semana e o Avaí no próximo meio de semana e o Avaí não vença, o Vasco sai da zona do rebaixamento. Só que o Vasco vai ter 3 rodadas ainda para se manter fora dela, fora da zona. Então não vai ser fácil assim, não é tão simples. Sair hoje é o mais fácil dentro das possibilidades do Vasco. O difícil vai ser se manter. Pois bem, é isso. E com relação aos outros times da zona do rebaixamento, o Joinville continua sofrendo, a cidade de Joinville continua sofrendo com as chuvas e o time do Joinville, que é ruim, mas está sendo complicada. A situação do time do Joinville se complica pela situação geográfica, pela situação pluviométrica da cidade de Joinville. Não chove, não para de chover na cidade catarinense e isso tem prejudicado o desempenho da equipe dentro de casa. O jogo com o Santos no domingo foi absolutamente impraticável a prática do futebol. Na verdade foi um jogo em outra circunstância, em outro cenário. Eu acho que faz parte, deve ser encarado como uma coisa natural, uma vez que o Campeonato Brasileiro, o Brasil é um país muito grande, com muita diversidade climatológica, e é um recurso. O Goiás, você no mesmo campeonato, você enfrenta o Goiás no clima seco de Goiânia e enfrenta o Joinville na umidade absurda, no índice pluviométrico absurdo que Joinville apresenta atualmente. Então você tem que encarar as duas situações e não ficar lamentando e achando que você é o cara azarado de estar ali naquele momento. Não. Todo mundo tem que passar por isso. Todo mundo passou por Joinville nesse campeonato ou vai passar, né? Então é isso. O Campeonato Brasileiro ainda tem algumas rodadas aí. Teve a de se mencionar também a demissão do Doriva. Doriva, para mim, pode ser escolhido como o cara mais... Não o cara mais azarado, porque está longe de ser só azar essa situação do Doriva. É o cara que tem as piores escolhas na carreira. Lembrando que o Doriva era técnico do Vasco, foi campeão carioca com o Vasco esse ano. E teve um começo do Campeonato Brasileiro muito ruim com o Vasco. E cogitou-se que Doriva assumisse o cargo de treinador do Grêmio, substituindo o Luiz Felipe Scolari, então demitido do Grêmio. O Doriva não sequer chegou a recusar a oferta porque o Vasco não permitiu que Doriva saísse. Claro que se Doriva dissesse ao Vasco que queria ir embora, o Vasco provavelmente teria um pequeno embate com ele, mas dificilmente ele continuaria no clube. E ele acabou permanecendo no Vasco, sendo demitido algumas semanas depois. E agora, Doriva teve uma nova chance na carreira, no Campeonato Brasileiro, pegou a Ponte Preta, bem armada, bem treinada pelo Guto Ferreira. Mas o Guto acabou saindo por uma circunstância totalmente errada, um erro de cálculo da Ponte Preta, na minha opinião. A Ponte Preta não tinha time para terminar na metade de cima da tabela, esteve lá por muito tempo, graças ao Guto Ferreira, saiu dela, e a demissão do Guto Ferreira é pela frustração de não estar mais lá. Isso é uma incoerência muito grande, mas é assim que a cabeça dos dirigentes funciona. Pois bem, o Doriva foi para a Ponte Preta, era o treinador da Ponte Preta, manteve subiu de novo a qualidade do time, dos resultados da Ponte Preta melhoraram, ele estava lá e recebeu o chamado do São Paulo, foi assumir o São Paulo e incríveis 32 dias depois foi demitido, sumariamente, pela nova diretoria do São Paulo. O São Paulo vive um 2015 para esquecer, já é o 5º treinador do São Paulo, o Milton Cruz já assume novamente o São Paulo interinamente, o Doriva foi demitido e vai terminar o ano, certamente, se tratando de Doriva, não pode se afirmar 100%, mas pode se afirmar que o Doriva vai terminar o ano desempregado, passando-se por três empregos no ano, entendeu? Então é complicado, tá complicada a vida pro Doriva, ou não, né? Em termos salariais, acho que não tá tão ruim assim pro Doriva, porque o contrato dele com o São Paulo era até o fim da próxima temporada, então, pelo menos pelo lado financeiro, acho que o Doriva não vai ser tão prejudicado assim. A carreira
profissional dele está bem comprometido pelos últimos resultados ruins. Enfim, é isso. Com relação ao Goiás, o Goiás tomou de 4-1 do Flamengo no Maracanã e continua sua caminhada ladeira abaixo. O seu presidente, há umas rodadas atrás, eu já tinha dito sobre isso, já jogou a toalha, e o Goiás deve realmente ser um dos 4 rebaixados. E a briga catarinense é intensa, Figueirense e Avaí. A Chapecoense já não é um time que pode ser considerado com risco de rebaixamento. A Chapecoense já não era antes, antes do jogo com o Fluminense, antes da vitória em cima do Fluminense no sábado, já não era mais um candidato ao rebaixamento e realmente não vai cair a Chapecoense. A briga realmente para os catarinenses resta o Avaí, o Figueirense e o Joinville. Esse sim que tem que se preocupar com o rebaixamento. Então é isso. Renato Negreiros fala para a Tripleta. Muito obrigado e até a próxima.